Podemos dividir essa pequena carta em 3 partes. Primeira divisão: o apelo visado, versículos 5 ao versículo 7. Versículo-chave da primeira divisão: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Segunda divisão: o apelo detalhado, versículo 8 ao versículo 16. Versículo-chave da segunda divisão: não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor? Terceira divisão: o apelo reforçado, versículo 17 ao versículo 22. Versículo-chave da terceira divisão: escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. A Epístola a Filemon. Essa epístola aborda um assunto complexo: a escravidão. Como os cristãos deveriam encarar essa questão à luz dos evangelhos? Essa e outras perguntas podem ficar sem respostas contundentes se não procurarmos entender o contexto histórico e a forma como a questão da escravidão era vista pela sociedade da época e pelos próprios escravos. Curiosidades. Das epístolas de Paulo, Filemon é a única que não contém doutrinamento. As 4 epístolas escritas da prisão em Roma são na ordem cronológica as seguintes: Efésios, Colossenses é a segunda carta, Filemon a terceira e a quarta Filipenses. Filemon se convertera durante o ministério de Paulo em Éfeso. Morava em Colossos. Era um homem cheio de fé e amor. E ainda possuía o dom de consolar os outros. A Epístola a Filemon. Curiosidades. A Epístola a Filemon é um apelo emocionado de Paulo a um amigo pelo bem de outro. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Existem algumas tradições que asseguram que Filemon perdoou e libertou seu escravo Onésimo. Alguns eruditos têm identificado o Onésimo desta epístola com o bispo de Éfeso, do tempo de Inácio, ano 110 depois de Cristo. Curiosidades.
não devemos ter em mente a escravidão sofrida pelos africanos no período das grandes conquistas, com a escravidão na ocasião em que a Epístola a Filemon foi escrita. Nesse tempo, muitos até procuravam se vender para senhores ricos, o que seria garantia de sustento e trabalho. Pois, ao adquirir um escravo, o senhor obrigatoriamente deveria alimentá-lo e cuidar dele. A despeito dos deveres dos escravos para com os seus senhores, ou vice-versa, o fato negativo é que a escravatura era um obstáculo entre os seres humanos. Por isso, o conteúdo da carta foi muito relevante na ocasião em que for escrito, pois nos revela que em Cristo somos todos irmãos. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. A Epístola a Filemon. A Epístola a Filemon não se trata da defesa de um escravo, porém, de uma intercessão por um filho na fé. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar.